Sempre está conosco para falar um pouquinho desse assunto é o professor Alex da Rosa, escritor, professor, doutorando em filosofia, e nos ajuda a entender um pouco mais dessas nuances filosóficas do nosso dia a dia. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. É, como sempre, um prazer gigantesco estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Professor, eu sempre gosto de trazer algo do cotidiano aqui para o nosso diálogo, justamente porque eu acho que às vezes as pessoas deixam de olhar a vida de forma filosófica, né? Às vezes a gente precisa olhar com as coisas com um pouco mais de filosofia. E eu vi hoje uma matéria que falava sobre um tratamento novo, genético, em relação ao envelhecimento. E aí até comentei com o professor sobre esse assunto. Mas o tratamento vai reverter o envelhecimento e tal. E, ok, super positivo, quando a gente pensa em relação à saúde, né, a doença, está tudo certo. Mas por que a gente tem tanto medo de envelhecer? Por que há esse pavor das rugas, professor? Então, eu adorei o tema, né? Esse ano, vieram as minhas primeiras levas de cabelos brancos. Nossa, eu não posso falar disso, porque eu tenho desde os 21, eu sou totalmente grisalho já. Mas veio uma mechona aqui, ó, quem está acompanhando pelas câmeras, nas câmeras novas, né? Agora consegue reparar e eu me fiz essas reflexões também, né? De olhar e me perceber, caramba, eu acho que eu tô um pouco velho. E como todos, né, dos meus grupos de amigos, a proximidade com os 30 tem mexido com a gente. E surge essa questão, né, que se abre em dois caminhos. O primeiro é estético, que é por que nós não podemos aparentar envelhecermos, né? Eu acho que essa primeira questão é a estética. E a segunda, sim, ela é um pouco mais profunda e existencial, que é qual que é o problema em envelhecer. Pois é, porque eu acho que a gente acaba, não sei, carimbando na nossa identidade o que a gente é enquanto potência de juventude, né? O que a gente faz enquanto jovem, né, professor? E tem a ver com isso também, não conseguir mais fazer aquilo que a gente fazia, que nos define? Essa primeira dimensão da velhice, ela é muito difícil quando você se percebe não sendo mais o mesmo, num sentido negativo, né? Quando você não consegue mais fazer coisas que fazia da mesma maneira, na mesma intensidade, quando o corpo começa a impor um limite. Quando vai jogar bola com os amigos já não consegue fazer aquele passe que fazia. Não consegue mais dar um pique, não consegue mais... Às vezes, tarefas domésticas costumam, principalmente quem não tem atividade física regular, tarefas domésticas costumam a te deixar meio entrevado, ou uma simples ressaca já vira um acontecimento, os remédios você começa a saber pelo nome. Existe, nesse processo de envelhecimento do corpo, parte da negação nossa em não aceitar as mudanças que vêm, porque nós não queremos mais deixar de ser completamente capazes de fazer alguma coisa. A gente se ressente muito com isso, ainda que muitas das vezes isso seja consequência das nossas escolhas, né? Por exemplo, muitos adultos vivem uma vida ociosa, uma vida sedentária, uma vida sem atividade física, e quando o corpo começa a cobrar isso, se queixam. Pô, mas você não preparou o seu corpo para isso? O que você esperava que ele fosse receber? E daí vem a frustração de um corpo que não foi preparado para aquilo, né? E pequenas atividades domésticas começam a cobrar caros, dias, semana para recuperação. Uma simples gripe demora, uma lesão muscular mais ainda, e cada vez que se conserta, não volta mais a como era antes, né? Aquelas marcas das lesões de saúde ficam para sempre, né? E eu fico pensando sobre isso porque sobre muitas coisas da nossa vida, da nossa velhice, a gente se programa sobre onde vai morar, como vai ter dinheiro, mas sobre o nosso corpo parece simplesmente não ser uma preocupação senão estética. A gente se preocupa em não parecer velho, mas não se preocupa em ter um corpo saudável. Aquela puxadinha aqui, aquele preenchimentozinho ali, isso aí geralmente está no dia a dia das pessoas. Eu tenho amigas de 20 e poucos anos que estão fazendo botox profilático. Tem cabimento uma coisa dessa? Né? Mas a ruga faz parte do ser humano, porque eu não vejo ninguém falando o seguinte: não, olha, o meu filho ele parece muito criança, ele tem que parecer mais adulto. Ninguém, eu acho, pelo menos eu nunca vi ninguém reclamando de uma aparência infantil. Agora, aparência de velhice, sim, e é uma fase da vida assim como a infância. Na minha visão, a infância, depois o jovem adulto, etc. Tudo isso faz parte de estar aqui vivo, né, professor? Particularmente, essa cobrança é muito cruel para as mulheres, né? Sim, com certeza. No início da juventude, elas são cobradas para parecerem mais velhas, né? Num processo de adultização. E daí, depois, elas já são cobradas por serem velhas demais, né?
É como... Essa janela é pequena para elas. Muito pequena, né? A cobrança social estética para a mulher é muito cruel. Ela não tem margem do quanto pode pesar, do quanto pode deixar de fazer. A pressão estética comparativa é muito grande, assim, é quase como se a mulher não pudesse existir, assim. Ela tem poucos anos de vida que pode desfrutar dentro de um padrão, falando nisso, em que ela fosse isenta de críticas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, as críticas estéticas ao envelhecimento não costumam se aplicar para homens. Não, o homem, quanto mais grisalho, mais inteligente, mais, né, nobre, mais elegante. Fica bonito o homem grisalho, mas ainda que é o homem grisalho com a barba amarela porque fuma cigarro e não limpa, entende? Mas essa crítica não chega a ele. Essa crítica não chega a ele. Mas para a mulher ela chega muito. Então essa cobrança estética é dita, né? Como se ela não pudesse envelhecer, como se ela devesse sempre assim ocupar aquele momento muito pequeno e muito curto na vida do início da juventude, ela devesse prolongar ele artificialmente para sempre, né? E isso vai sendo replicado cada vez mais cedo, né? É uma loucura, assim. Eu lembro quando a gente acompanha as modas, em Nasas já foi... não, quase que... Uhum. Uns anos atrás era uma moda fazer rinoplastia, botar silicone. Silicone, a moda maior foi 10, 15 anos atrás. Agora um 7 era rinoplastia. Pessoas de 15 anos botando silicone, rinoplastia. E olha como cada vez mais cedo vem essa pressão estética, né, para as mulheres, né? Cada vez mais cedo. Claro que para o homem também existe, mas ele resolve isso tomando bomba, entende? É uma cobrança muito mais simplificada, né? E, obviamente, cuidar do corpo é uma coisa. Agora, esse culto à imagem jovem, essa potência da juventude durar para sempre, isso não faz parte da naturalidade da vida. A naturalidade da vida é esse envelhecer, né? A ruga faz parte. Vou te dar um exemplo. Acompanhe... Eu lembro uns anos atrás, quando a minha mãe passou a deixar o cabelo dela branco. Minha mãe tem 50 e poucos mais. E ela começou a deixar o cabelo branco. Afinal, já era branco fazia muitos anos. E aquele processo de transição capilar, até ele ficar o branco e tal... vai um tempo, né? Que tem um período ali que fica estranho, igual quando a gente deixa o cabelo crescer, enfim. E eu lembro como era diferente, assim, e não só ela, como outras mulheres que eu conversei que adotaram cabelos brancos, as respostas são algumas. Elas são muito orgulhosas dos seus cabelos brancos, outras mulheres admiram os cabelos brancos, mas, num geral, elas sentem uma espécie de retaliação, entende? Sentem retaliação. Como se isso fosse confundido com um desleixo, como se não pudessem mais ser objetos de desejos por outros homens, assim. A mulher deixar o cabelo branco é um crime. É um crime, assim... Parece que ela não é mais mulher. Parece que ela não é mais mulher, assim. Porque novamente, tudo isso, né? Não pode envelhecer. Não pode envelhecer. A gente falava sobre a questão de função, né? De executar funções durante o dia a dia. Também tem essa coisa de... Eu não sou mais o jogador de bola, porque agora eu não consigo mais jogar bola. Eu não sou mais... o cara que era um engenheiro, porque agora eu tô aposentado. Também tem essa questão de não ser mais alguém perante a sociedade? Isso vai ficando bastante mais agudo, já mais na velhice tardia, ali próxima dos 70, em que os impedimentos físicos ficam mais evidentes, né? E que aí a gente começa a ter um problema muito grande, que é de autonomia e identidade, né? Bom, se eu não... Quando a gente vai conhecer alguém, a gente pergunta, e aí, o que tu faz? Porque a gente já reduz a pessoa aquilo que ela trabalha. Aí agora, se tu não trabalha mais em algo ativamente, é como se tu perdesse a tua própria identidade. Tu não é mais ninguém. E essa resposta é avassaladora. A gente tem que ser alguém. Então a gente passa a se denominar por ex, né? Eu fui um radialista, eu fui alguma coisa. Sou um fulano aposentado, eu sou um mineiro aposentado, eu sou um engenheiro aposentado. Eu sou aposentado, né? É uma marca como se além do teu trabalho não houvesse mais nada de ti. E quando tu não consegue mais executar aquelas coisas, tu perde a identidade e vive à sombra daquilo, né? E isso é muito frustrante, assim, porque quando a gente vai acompanhando os idosos mais velhos, muitos deles resistem a esse processo de velhice e é complexo para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa já mais idosa, a memória às vezes não funciona completamente bem. Algumas situações de logísticas já são mais arriscadas, né? Por exemplo, a minha avó, ela tem a sina de ela quer subir em escada. A gente esconde essa escada dela. Que ela quer ser potente aquilo. Ela como quer ela já ter foi. essa potência como já foi. Como ela já foi. E a independência, né? A gente olha do nosso lado de cá e diz assim...
Pô, mas é só fazer isso, sossega o facho, né? Bom, mas a gente também é só dormir 8 horas por dia e ter alimentação regular, e a gente também não só ir faz. pra academia, é só parar de fumar o cigarro, etc, etc, etc. A gente também não faz. Exatamente isso. Então é fácil pra gente julgar a velhice dizendo assim, por que o cara não fica só de boa? Quando mesmo nós não respeitamos muitas vezes o tempo da nossa idade, né? Os jovens querem acelerar as coisas, os velhos gostariam que não fossem assim. Então, vai ficando sensível porque às vezes a pessoa ela não aceita aquela condição do corpo dela que ela tá e se coloca em situações de risco. E a família também às vezes não lida muito bem, porque fato é que a família, não só a família como todos nós não nos preparamos para envelhecer. A gente não aprende a envelhecer, né? Perfeito. A gente não aprende a envelhecer nesses sentidos todos pragmáticos e também no sentido mais profundo, que é a gente não aprende a morrer. A gente não matura lentamente a ideia de chegar ao final da nossa vida. E tudo vai ficando muito desesperador, como se a morte não fizesse parte do processo, né? E eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, é uma das pouquíssimas certezas na vida, né? Eu sempre brinco que é assim, as 3 certezas da vida é a morte, o chifre e o especial do Roberto Carlos no fim do ano. Porque tradicionalmente ele acontece, né? Tá lá, obviamente um dia não vai mais acontecer e o chifre obviamente que é uma piada. Mas a morte é uma das pouquíssimas certezas que a gente tem na vida. A gente nasce, a gente cresce, alguns reproduzem, outros não, e a gente morre, assim como todo ser natural. Por que a gente tem tanto medo da morte? Eu penso, tem uma frase que eu carrego comigo, que eu acho que as pessoas têm direito de escolher como querem morrer. Só que a gente, egoisticamente, muitas vezes não aceitamos isso. Egoisticamente, a gente não aceita, às vezes, a pessoa, ela não quer mais. Ela não quer mais, né? Muito comum quem tem contato com cuidadores de idosos, principalmente, de asilos e tal, percebe que muitas vezes o idoso ele não quer mais comer, ele não quer mais no médico, ele não quer mais sair de casa. O que ele quer? Bom, ele chegou ao fim. Ele não quer mais viver. A verdade é essa. Essa é a frase proibida. Essa é a frase que ninguém tem coragem de dizer, né? Mas a gente não aceita muito bem essa ideia, porque para alguns, uma vida sem qualidade de vida não vale a pena ser vivida. Tem um filósofo chamado Gilles Deleuze, que é um filósofo maravilhoso e tal. Eu gosto muito dele do século XX, e ele era muito famoso e tal. E ele era de uma geração de filósofos. E ele era o mais novinho quando essa geração começou. E já bem mais na sua velhice, ele ficou muito doente, ficou bem debilitado, assim. Estava no hospital, só que lúcido 100%. Só que ele escreveu uma carta e falou que assim ele não queria mais viver. Fantástico, né? Fantástico, fantástico, forte, profundo, doloroso. A gente nunca quer que a pessoa parta, né? Mas se ela não quiser mais viver uma vida dessa maneira, né? Então, eu acho que essa ideia de preparar uma vida e uma morte digna é muito interessante quando a gente pensa numa velhice. E muitas vezes a gente pensa diferente da pessoa que está naquela situação. Com certeza. Então, nosso avô, nossa avó, por exemplo, está lá em determinada situação e a gente pensa, não, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja desse jeito, não pode morrer. Mas, faz parte. É igual aquela coisa, eu tenho alguns amigos médicos que eles dizem que atendem umas pessoas já 80, 90 anos que dizem dói, e ele diz, pô, tudo dói, a senhora tem 90 anos. Aí quando a gente vai passar prescrições médicas, tem uma lenda na minha família, que eu não sei se é verdade, de um tio meu já falecido, muito querido, que ele teve alguns cânceres, e já mais na finaleira, assim, ele queria fumar um cigarro. Claro que não pode, mas ele, alguns cânceres depois, ele falou, deixa o cara fumar um cigarro, cara. Sabe? Deixa ele, uma pessoa idosa, 90 e poucos anos, ela sabe, ela viu a vida, e se ela quiser comer um docinho, para diabetes é um problema que ela está arcando. A gente não está aqui falando que as pessoas devem fumar cigarro. Longe disso, é bem longe disso. A gente está falando sobre a questão de autonomia da vida e principalmente nessa pessoa que está lá nessa finaleira, né? Porque a autonomia, ela precisa envolver preparar uma velhice saudável para aqueles que querem, né? Mas também, eventualmente, decidir sobre si próprio. Ainda que essa decisão da pessoa que decide sobre si próprio não seja o que você quer. Claro que a gente entra no ponto, né, de quase como como se a gente estivesse falando de criança, né? Mas ele não é capaz de decidir por ele mesmo. Bom, muita calma. Vamos colocar. Muitas das vezes a pessoa mais idosa, ela pode não ter mais tanta aptidão física, mas não são tantas as ocasiões que há um prejuízo intelectual que torne ela
incapaz de decidir sobre ela. Específicos, né? Alzheimer, por exemplo. Exato. Falando de vida normal. A gente está falando de pessoas que têm a sua autonomia, mas que têm aí a sua possibilidade de escolher. Né? A pessoa pode decidir sobre ela. Ela não quer ir no médico, ela vai morrer se ela não for no médico. Você vai botar dentro do carro e arrastar? É difícil isso, né? É muito duro. Talvez o ouvinte esteja pensando... Você precisa ir no médico, você tem ido? Não você, tem. Aos 30, 40? Não tem ido. Talvez o ouvinte esteja dizendo assim pra mim, tá falando isso porque não é tu que tá passando por isso, né? E é claro, às vezes ao vivo é sempre diferente. Mas será que não é uma questão que vale refletir? Desde agora, para que quando aconteça, você pensar, né? Será que não é algo de você conversar com os seus pais, por exemplo, ou com os idosos que vivem a sua vida, como que você quer que seja sua velhice? Você quer, em algum momento, ir para um asilo? Você quer ter essa conversa de uma maneira honesta? Eu acho que ela é muito linda, porque ela faz aquilo que a gente já conversou em outras ocasiões, que é, não adianta chorar no final, você teve a vida inteira para viver com aquela pessoa. É um fato que vai acontecer, é a realidade. Então, eu acho que essa conversa honesta também é super importante, né? Vamos deixar as fantasias de lado e tratar honestamente do fato. Eu acho que seria imprescindível até para entender a situação, né? Evita sofrimento de todo mundo e torna o processo mais honesto, né? Lembrando, claro, tudo isso que a gente está falando sobre autonomia, assim, é muito difícil perder as pessoas que a gente ama. É claro que é, né? Mas como é que a gente pode viver mais e melhor tempo com elas, né? Enquanto todas as partes quiserem também, né? Mas que assim, não é uma conversa fácil, ela não é, mas ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. E esse medo da morte, né? Ele é muito mórbido, porque a gente leva a morte como algo mórbido, né? A gente não pensa que é um ciclo natural, né? É uma despedida que vai acontecer, quer queira, quer não. Então a gente pensa muito na dor, na falta da pessoa, né? De não estar ali, né? Mas ela não vai estar ali, de certeza. Tu já viu Harry Potter, Marcos? Já, algumas vezes. Lembra tem a cena que eles estão na carruagem e tá o Harry e a Luna e eles veem o Trega não sei o que lá, que é o cavalinho de osso, que é só ver ele quem já esteve próximo da morte, né? Próximo da morte. E aqueles que já tiveram um contato de proximidade com a morte são transformados. É uma vida antes e depois disso, né? É uma experiência transformadora que às vezes que eu sinto que a gente é surpreendido por ela como se ela não fosse um processo natural. Tem um grande amigo meu, pra gente fechar, 3 da tarde, 31 minutos, tem um grande amigo meu que já não está mais aqui, que é o Silmar Vieira, jornalista muito conhecido aqui, trabalhava na nossa rádio co-irmã, que é Eldorado, né? Eu trabalhei com ele lá, eu trabalhei 5 anos por lá. E o Silmar, ele teve um câncer, né? E o médico deu a ele 1 ano, ele ficou um pouco mais que isso por aqui. E ele, quando ele teve esse câncer, que era muito difícil de tratar, né? Era no pâncreas e tal, complexo, ele começou a ter uma perspectiva diferente sobre a vida. E ele começou a ler mais, ele começou a entender um pouco mais disso, e ele começou a aproveitar o netinho dele, ele começou a fazer coisas que ele queria, e ele estava muito pleno. E sabe, uma aceitação que é difícil você ver. E as pessoas se espantam com essa aceitação. Ele já tinha aceitado que o destino dele era esse e estava tudo certo, para ele estava entendido. E ele agora ia lidar com esses pormenores. Ele foi ver caixão, ele foi ver todas essas coisas para resolver deixar essa preocupação da pessoa que vai ficar aqui, dos familiares dele, deixar isso fora da cabeça deles, nesse sentido. Foi resolver todo esse problema, sabe? Então, assim, e as pessoas se espantam com isso, com quem lida bem com a morte, né? Como se fosse algo absurdo. Mas é natural, né? A morte é um problema dos vivos, né? É verdade. 3 da tarde, 33 minutos. Professor, obrigado. Muito obrigado, Marcos, e aos ouvintes. Um forte abraço. 3 da tarde, 33 minutos, a gente vai pro intervalo e já volta.